mais inclusão. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em Moçambique existem cerca de 3.000 crianças com deficiência dos 0 aos 14 anos de idade. Dados do censo de 2017, onde Niki faz parte. Nicolina Zibia, mãe de Niki que vive na cidade de Maputo, lamenta o fato da sua criança não estar a se beneficiar da assistência básica dado pelo Instituto Nacional de Ação Social. Segundo a dona Nicolina, os termos de elegibilidade para ser abrangido pelo subsídio do INAS não são satisfatórios para este grupo social. Sim, a visita do INAS chegou. Por acaso, quando chegaram aqui em casa, foram bem recebidos. Viram o Anderson, que era uma criança especial. Mas, perante isso tudo, eles depois terão que voltar. Eu tinha que medir os documentos no círculo, fui medir documentos. Só que naquela minha rotina de medir os documentos, então, é quando um dos senhores lá disse: olha, dona Nicolina, eu acho que tu a medir os documentos em vão. Os do INAS estiveram na tua casa, então eles chegaram à conclusão de que o teu filho não era uma criança que pudesse estar incluso para poder receber o valor do INAS. Eu perguntei por quê. Então eles disseram que porque o teu filho não tem condições péssimas. Eu disse: mas o que querem dizer com isso? Meu filho é uma criança especial. Eu sei que uma criança especial, que nem idoso, tem direitos no INAS. Não, porque tu tens lá um plasma, tens lá uma geleira, tens uma casa. Eu disse: a casa não é minha, a casa é da minha face da mãe. Então os bens, sim, não procuram saber como é que eu tenho aqueles bens. Primeiro ponto. E não só, o fato de meu filho ser uma criança especial. Então vocês querem chegar a apanhar meu filho todo sujo, todo amarrotado, ou então chegarem na minha casa, apanharem a panelas da ponta até a ponta, tudo desarrumado, para poder mostrar que pronto, eu sou uma pessoa necessitada. Porque se já o próprio governo diz que o INAS serve mais para abranger os idosos e não só toda criança especial, por exemplo, que tem uma certa deficiência incapacitada. E meu filho tem uma deficiência que não consegue fazer nada. Então hoje, se eu consigo acordar, vou trabalhar, é por ele. Mas eu amanhã não estarei aqui nessa terra. Eu amanhã posso ir embora, eu não sei com quem meu filho vai ficar. Então, eu sou do princípio que se aquele pouco dinheiro que algumas pessoas recebem lá no INAS, se meu filho pudesse ter, talvez eu um dia partindo desse mundo e meu filho ficar, com quem ele ficasse para cuidar, com aquele valor para comprar as fraldas, meu filho depende, meu filho vive de fraldas, desde que ele nasceu. Apesar de haver avanços significativos na assistência a pessoas vulneráveis, os critérios de elegibilidade não estão claros, defende Sérgio Falaz, diretor executivo da Plataforma da Sociedade Civil Moçambicana para a Proteção Social. Bom, de fato, este tem sido um grande desafio, um grande debate que tem acontecido à volta do setor. Houveram, de fato, algumas revisões de alguns aspectos de critérios de elegibilidade, porque, como muito bem fez referência, há famílias, encontramos uma mulher, por exemplo, o marido trabalhava, por exemplo, na África do Sul, conseguiu construir a casa, mas ele perdeu a vida e ela está vulnerável daquele setor e precisa de apoio. Então, que não seja por uma questão de verificar aquilo que a pessoa tem ou que foi deixado, mas sim pelo como é que a pessoa sustenta a sua vida. Tem crianças dentro de casa e não há de ser, por exemplo, com um teto de chapa de zinco que vai conseguir sustentar aquilo. Então nós temos vindo, de fato, a buscar evidências e tentar advogar para que esses critérios de elegibilidade não sejam excludentes, sejam de fato para aquele que precisa deste apoio, que não seja baseado em função daquilo que nós estamos vendo no terreno, mas sim em função daquilo que é a real necessidade deste indivíduo. Olha, isto tem sido muito claro, essas variações climáticas, as crises que nós temos tido, mostraram e têm mostrado claramente de que há uma necessidade de termos uma proteção social cada vez mais robusta, porque é ela que intervém nesses momentos de crise, é ela que suporta esse indivíduo. A proteção social tem dois pressupostos, um que é não deixar o indivíduo cair cada vez mais para a linha da pobreza, outro que é alavancar aquele que está no nível da pobreza. Se não temos uma proteção social segura, uma proteção social consistente, estamos a dizer que com base nessas crises mais indivíduos vão cair para uma questão de vulnerabilidade e vamos ter grandes desafios já para podermos abarcar este grupo todo. Então, a proteção social tem um papel fundamental nesses momentos, tem um papel de apoiar os indivíduos, tem um papel de criar uma base sólida e consistente para que aquele indivíduo possa fazer face às situações de choques e de crises. Então, é importante investir-se na proteção social. É importante que a proteção social esteja em todos os momentos, nos momentos de crise, nos momentos das guerras que nós temos,
esteja a apoiar aquele indivíduo para que ela possa manter os estándares mínimos básicos daquilo que é a sua vida. Dos Santos da SERS acredita que se o governo instituísse cotas de caráter obrigatório para as empresas contratarem pessoas com deficiência, o nível de vulnerabilidade deste grupo social ia reduzir. Quando a gente fala do emprego protegido, idem, deviam haver políticas em que obrigassem as empresas a terem programas de inclusão com percentagens definidas para integrar a diversidade, que é para depois as pessoas também podermos falar da proteção social, da segurança social no âmbito já de igualdade. Porque quando a gente fala de segurança social, também falar das pessoas que têm a oportunidade de trabalhar. Tentando olhar para um exemplo que parece menos crítico, que é a habitação. Nós hoje estamos a viver, temos casas, algumas pessoas estão na cidade, algumas pessoas estão nas zonas um pouco distantes da cidade. Quando aparece uma situação climática, a pessoa acorda sem ter o mínimo. O mínimo de uma pessoa é ter um teto. Então, a proteção social, as casas sociais, eu acho que o governo deveria investir em bairros em que um estudo mínimo sobre o clima fosse dar segurança de que são zonas que podem ser habitadas por um máximo de 10, 15 anos, de acordo com aquilo que são as mudanças climáticas que vêm aí, e incentivar as pessoas a construírem nessas zonas. As zonas de expansão devem ser consideradas hoje em dia libertas e abertas para serem construídas depois de um estudo sobre as mudanças climáticas. Desde 2022, o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, através do INAS, apoia 1,7 milhões de pessoas vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência. Ao nível da província de Inhambane, são implementados 5 programas de proteção social, segundo deu a conhecer Samuel Júnior, diretor de Serviços Provinciais de Assuntos Sociais. Ao nível da nossa província de Inhambane, nós, na componente de proteção social, implementamos cerca de 5 programas de proteção social. Estes programas que são implementados através das delegações do INAS, IP, que ao nível da nossa província temos 3 delegações representando as 3 regiões que nós temos a nível da nossa província. Dos programas que nós fizemos menção, para este ano temos a meta de cerca de 64 mil agregados familiares a serem assistidos por estes 5 programas de proteção social, e a maior parte desta população que nós fizemos menção é assistido através do programa de subsídio social básico. E a maior parte, portanto, dos que são beneficiários do programa de subsídio social básico são pessoas idosas, que é um programa que é orientado para as pessoas que não têm força para poderem trabalhar, e é dado algum valor que varia de acordo com o número de agregado familiar, visando garantir que eles possam conseguir ter o mínimo necessário para poder garantir a sua sobrevivência. Como disse, são 5 programas de proteção social que são implementados ao nível da nossa província de Inhambane, e cada um desses programas tem critérios de elegibilidade para poder fazer parte como beneficiário. Mas em linhas gerais é que tem que ser uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, que por si só não tem condições de poder garantir a sua sobrevivência. E falando de forma concreta para o programa de subsídio social básico, é orientado para a pessoa idosa que não tenha como garantir a sua sustentabilidade e não tem alguém que possa o assistir. E como disse, este programa, ao nível da nossa província de Inhambane, é o que tem a maior meta, portanto, cerca de 39 mil beneficiários ao nível da província.
E temos um outro que é o programa de apoio social produtiva, que este é para as pessoas que têm força para poderem trabalhar, mas simplesmente lhes falta oportunidade para poderem, portanto, exercer alguma atividade que possa ser remunerada. Então, um dos critérios é que tenha força e que seja uma pessoa vulnerável. E como é que nós implementamos este programa? Em coordenação com os governos distritais, são identificados projetos viáveis aonde este grupo de pessoas realizam atividades e o INAS faz o respectivo pagamento cerca de 4 meses ao ano. E temos o programa de apoio a unidades sociais, que são centros de acolhimento para as pessoas que não têm aonde viver. Ao nível da nossa província de Inhambane, em termos de instituições públicas, temos um centro de apoio à velhice, que apoia a pessoas idosas e não têm onde viver, que neste momento acolhemos cerca de 33 idosas, e este centro está no distrito de Massinga. E temos também o infantário, que é aquele que é para acolher as crianças. Este tem cerca de 23 neste momento, que está localizado na cidade de Inhambane. É preciso frisar aqui que este número não é fixo, porque a teoria da proteção social é não garantir a permanência efetiva, porque há questão de reunificação. Basta identificarmos que há um familiar que possa garantir as condições de sobrevivência deste beneficiário, nós fazemos a reunificação e criamos espaço para, portanto, ter acesso a outros beneficiários. Neste momento não tenho dado específico, mas a maior parte das pessoas que têm deficiência estão enquadrados no programa Subsídio Social Básico e estão também enquadrados no programa Apoio Social Direto. O programa Apoio Social Direto tem cerca de 5 componentes. A primeira, que é de cabazes alimentares, mas tem a outra componente que é de meios de compensação. Então, esta parte, componente de meios de compensação, é dirigido exatamente para as pessoas com deficiência. O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, reforçou que o principal objetivo da proteção social é aumentar a resiliência nas pessoas vulneráveis. Proteção social é, na essência, prevenir, gerir e vencer situações que limitam a capacidade e o bem-estar dos indivíduos. É realizada através da adoção de políticas, estratégias, leis e regulamentos em combinação com a implementação de ações e programas concretos para combater a pobreza e outras vulnerabilidades. O principal objetivo é aumentar a resiliência das pessoas em enfrentar problemas causados pela velhice, por exemplo, falta de renda, doença, deficiência, deslocações forçadas. Sabe que nos últimos anos sempre temos estado a viver deslocações forçadas por causa, por exemplo, do terrorismo. E não só, as calamidades foram muito bem aqui mencionadas, fazem pessoas, nós agora estamos a criar mais uma vila em Guaraguara, mas as pessoas já viviam na Beira. As pessoas precisam, de sobremaneira, serem protegidas numa certa fase, entre outros. A proteção social, que tradicionalmente em muitas sociedades era providenciada pelas famílias, ou amigos, vizinhos, era assim no passado. Alguém estava com deficiência, então era a família que atendia. Estava bem velho, não tinha renda, era a família que atendia. Estava com doenças. Mas evoluiu para incluir na provisão organizações filantrópicas. Criam-se para apoiar. E no mundo moderno tornou-se a responsabilidade dos Estados. É aí onde está a nossa responsabilidade. Moçambique é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entre outros instrumentos relacionados com os direitos humanos. Que ações prioritárias devem ser realizadas para o reforço da capacidade socioeconômica das famílias que vivem em situações de pobreza e vulnerabilidade, por forma a criar condições para o seu autossustento e para que possam desempenhar a sua função de protetora dos seus membros. Se calhar é possível aquela teoria nossa de dar anzol para pescar ou dar sementes para semear, não dar tudo comida, porque se não fizermos isso é insustentável. E algumas famílias podem apoiar aquilo que fazem. Fica insustentável, não é possível. E temos que ser criativos para pensar. Podem fazer uma pergunta também a outra, como por exemplo, como tornar as intervenções da proteção social mais efetivas e eficientes
e mais abrangentes e sustentáveis. Portanto, aquilo que fazemos ser eficiente, porque às vezes damos, mas depois não funciona, não resolvemos nenhum problema, só provocamos problemas. Se andarem na estrada, vão ver pessoas que estão à espera para receber. Ou vão nas lojas, ficam. Aquelas pessoas com aquela capacidade de andar, não há outra maneira de fazer para eles terem alguma coisa sempre. Tem aquelas crianças que, por exemplo, se temos nossos compatriotas cegos, não veem, mas tem aqueles jovens que desacompanham as pessoas. Com essas pessoas não podemos trabalhar e encontrar uma maneira sustentável para essas pessoas poderem viver do que estar acordou, foi passear, foi procurar essa coisa. Não há outra maneira. E como que viviam antes ou como que vivem no campo? Porque eu conheço na minha aldeia pessoas saírem de manhã todos os dias, andar na porta a porta a pedir, mas temos cegos lá, temos pessoas. Como que se faz isso? E essas experiências tragam aqui para podermos partilhar. É possível, ninguém disse que não há solução.